E aí galera, tudo bom? Então hoje a gente vai ver um outro tipo de balanceamento chamado o método redox. Então o método redox ele se baseia em você utilizar a variação do número de oxidação entre os elementos para fazer esse balanceamento. Então é necessário que pelo menos dois átomos façam essa mudança. Acima disso já fica complicado usar esse método. Aí cabe usar um outro método, como das tentativas ou o método algébrico. Então vamos verificar como é que a gente faz isso. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar o número de oxidação dos elementos. Então aqui a gente está trabalhando com um exemplo mais simples, onde a gente tem pelo menos só íons simples, onde você só tem um tipo de átomo e a carga. E aqui a gente tem substâncias simples, que no caso é o alumínio e o cobre. Então quando a gente tem substâncias simples, o número de oxidação é zero. E quando a gente tem íons simples, o número de oxidação é o próprio número da carga. Então, no caso do cobre, é 2+, e do alumínio é 3+. Professor, mas se eu olhar aqui, só tem um cobre do lado dos reagentes e um cobre do lado dos produtos. Um alumínio do lado dos reagentes e um alumínio do lado dos produtos. Posso colocar um em todo mundo? Quando tem variação do número de oxidação, não, porque além da gente balancear a quantidade de elementos, a gente tem que balancear a quantidade de elétrons transferidos. Então vamos ver isso aqui com calma. Calculou o número de oxidação, a gente vai identificar os átomos que variaram. Nesse caso, a gente tem o cobre, ele está variando de 2 para 0, e a gente vai ter o alumínio que está variando de 0 para +3. Então a gente vai calcular quanto é essa variação do número de oxidação. Vamos ver aqui para o cobre. Ele está variando de +2 para 0, então ele está variando de 2. O alumínio ele está variando de 0 até 3. Então a variação vai ser o módulo de 3 menos 0, que vai dar 3. A variação ela não vai ficar negativa. Você vai fazer o NOx final menos o inicial, mas depois você deixa só o sinal positivo. Então vamos agora multiplicar essa variação do número de oxidação pelo índice estequiométrico. Nesse caso, como ele é bem simples, a gente só tem um átomo de cobre aqui e um átomo de alumínio. Multiplicando esses dois números por 1, a gente vai encontrar que a variação total do número de oxidação nesses dois elementos vai ser 2 para o cobre e 3 para o alumínio. E esse número aqui a gente vai chamar de delta. Vamos identificar agora os processos. O cobre está indo de +2 para 0. Está ocorrendo uma diminuição do número de oxidação. Essa diminuição ela recebe um nomezinho chamado de redução, com a variação igual a 2. Já quando você tem o alumínio, ele está indo de 0 para +3. Então, o nome desse processo que aumenta o número de oxidação é chamado de oxidação. E a variação do número de oxidação aqui é 3. Professor, então como é que eu procedo o balanceamento? Você vai multiplicar o delta de cada um por algum número inteiro de forma que os dois deltas eles se igualem. Então, como é que a gente vai fazer isso? Quando os números eles são primos entre si, é só você multiplicar trocado. O delta de um passa a ser o coeficiente estequiométrico do outro. Então, vai ficar, por exemplo, nesse delta aqui que é 2, a gente vai multiplicar isso aqui por 3 e você vai ter 6 elétrons. Como aqui é uma redução, ele está recebendo elétrons. Então, aqui são 6 elétrons recebidos. Como a gente multiplicou por 3, esse 3 passa a ser o coeficiente do cobre. No caso da oxidação, os elétrons estão sendo cedidos. A gente vai multiplicar aqui por 2, que era o delta do outro. Então, quando eu fizer isso, coloco o 2 como coeficiente estequiométrico para o alumínio. E aqui eu vou ter um total de 6 elétrons cedidos pelo alumínio. Então, se a gente reparar aqui, o número de elétrons cedidos por um elemento é igual ao número de elétrons recebidos pelo outro. Com isso, as cargas ficam balanceadas e a gente pode terminar o balanceamento. Nesse caso, se você tem 3 cobres antes da reação, tem que ter 3 cobres depois da reação. Se você tem 2 átomos de alumínio antes da reação, você também vai ter 2 íons alumínio 3+ ao final da reação. Então, é assim que a gente faz esse método de balanceamento do método redox. Vamos agora fazer outro exemplo. Então, mesmo procedimento. A gente vai ter que identificar o número de oxidação dos elementos.
Se a gente pegar aqui, por exemplo, o óxido de ferro, o oxigênio sempre é menos 2, se ele não for um peróxido nem um superóxido. Então a gente precisa determinar aqui praticamente só quem? O número de oxidação do ferro e o número de oxidação do carbono. Então vamos calcular primeiro do ferro. Se eu calcular aqui na primeira substância, eu vou encontrar que o óxido do ferro, não sei, vale x, né? Então vai ficar 2 vezes x mais 3 vezes menos 2 é igual a 0. Então fazendo essas contas vai ficar 2x menos 6 é igual a 0, 2x igual a 6, dividindo os dois lados por 2 vai ficar x igual a mais 3. Então o número de oxidação do ferro é mais 3. No caso aqui, carbono e oxigênio. Quanto é o número de oxidação do carbono aqui? Carbono do lado dos reagentes vai ficar x, que eu não sei quanto é o número de oxidação do carbono, menos 2, que é o número de oxidação do oxigênio. Isso aqui dá a carga do composto, que é 0. Então, fazendo essas contas, x igual a mais 2. Agora, o ferro, do lado dos produtos. Do lado dos produtos, o ferro ele se encontra na forma de substância simples. Só tem um tipo de átomo sem carga. Então, o número de oxidação nesse caso é 0. E o carbono aqui vai ficar quanto? Fazer aqui, carbono no CO2. Vai ficar x mais 2 vezes menos 2 é igual a 0, que é a carga do composto. Então, vai ficar x menos 4 é igual a 0, x igual a mais 4. Então, vamos colocar aqui o número de oxidação. Fizemos a primeira etapa, que é achar os números de oxidação. Agora a gente vai verificar quem varia esse número de oxidação. O ferro está variando de mais 3 para 0. Ele está diminuindo o número de oxidação dele. E esse processo é chamado de redução. O carbono está variando de mais 2 para mais 4. Quando ocorre o aumento do número de oxidação, o nome desse processo é chamado de oxidação. Agora a gente vai calcular as variações desses números de oxidação. Como é que se calcula isso? Vamos trabalhar primeiro com o ferro. A variação do número de oxidação é de 3 para 0. Então, nesse caso aqui, vai ficar 3, que é a variação de número de oxidação para cada átomo de ferro, ou seja, cada átomo de ferro varia de 3 para 0. Como aqui eu tenho 2 átomos de ferro, se cada átomo varia 3, 2 átomos vão variar 6. Então, o delta, nesse caso aqui, vai ser igual a 6 elétrons. Agora, quando a gente for calcular para o carbono, essa variação por átomo de carbono de 2 para 4, aí você faz a variação. 4 menos 2 dá 2. Como eu só tenho 1 como índice estequiométrico aqui, eu vou multiplicar esse 2 por 1. Então, o total aqui vai ser 2. A variação de elétrons cedidos durante a oxidação vai ser 2 elétrons. E agora? Agora a gente vai proceder a igualar os elétrons transferidos. Como é que a gente faz essa igualdade? Se os números fossem primos, basta você pegar a variação de um para transformar no coeficiente do outro. Pode fazer isso ainda? Pode. Mas nesse caso, como 6 é múltiplo de 2, a gente pode utilizar uma proporção menor. Como é que é feito isso? 6 dividido por 2 dá 3, não é? Então, se eu multiplicar esse 2 aqui por 3, a gente já chega nos 6 elétrons. Então, a gente pode colocar esse 3 que foi utilizado para multiplicar como coeficiente estequiométrico. Nesse caso, como eu já tenho 6 elétrons, basta eu multiplicar por 1. E eu vou ter 6 elétrons recebidos durante a redução. Então, aqui vai ficar 1. Beleza, então você vai ter 6 elétrons cedidos e 6 elétrons recebidos. O balanceamento das cargas está ok. Então, agora a gente só vai fazer o quê? Completar o resto do balanceamento. Quantos átomos de ferro a gente tem antes da reação? 2 vezes 1 dá 2. Então, a gente precisa de 2 átomos aqui também. Quantos átomos de carbono eu tenho antes da reação? 1 vezes 3, 3. Então, aqui eu preciso também ter 3 átomos de carbono. Então, o ferro está ok, o carbono está ok. Vamos conferir pelo oxigênio. Oxigênio vai ficar 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. Então, o oxigênio está aqui, reagentes e produtos. Nos reagentes, ele tem 3 átomos no Fe2O3 e ele tem 3 átomos contando as 3 moléculas de CO.
No caso dos produtos, você vai ter 2 vezes 3. Então, 2 vezes 3 dá 6. Então, 3 mais 3 é igual a 6. Então, essa equação ela está balanceada. Beleza? Então, esse aqui é o método da oxirredução.